Boa tarde, pessoal, tudo bem? Lindo sábado, linda tarde de sábado para todos vocês. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha história, como eu me tornei terapeuta e como eu posso trazer essa reflexão para você e um despertar. Como tudo isso transformou. Isso pode também transformar a sua vida quando você se permitir. E eu disse sim para mim. E eu quero muito que você diga sim para você também. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tainara. Então eu vim contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu tenho ela ali no site, eu tenho ela em alguns vídeos, em outras lives, mas eu vim hoje compartilhar porque eu estou num processo lindo da minha história, de um processo de permissão. E nada mais do que lindo dividir, transformar aqui com vocês. Bom, quero iniciar dizendo para vocês que a Paula que está aqui hoje não era essa Paula que fala, que comunica, que se sente merecedora, que acredita no potencial dela. Essa Paula, ela despertou. Ela despertou para a vida num determinado ponto da vida dela, onde as constelações sistêmicas entrou há 2 anos atrás, onde eu me permitir ser quem eu vim ser. Mas tudo isso, para eu ser essa pessoa, eu preciso voltar na história da Paula, né? Essa menina que foi uma menina muito sapeca, muito... Eu posso dizer que eu sou uma menina ativa e transformadora, uma colérica sanguínea, que tudo gostava de transformar, de ser, sabe? De se permitir. E fui muito podada na minha infância, na minha pequena infância, né? E tudo isso foi me tornando essa pessoa que foi adormecendo durante a sua jornada, o seu crescimento. Porque trazer para Paula uma menina ativa, a criança, como a criança é, né? Se a gente falar em temperamento, dentro da mentoria comportamental que eu faço com a Janaíne, nós temos 4 temperamentos que a gente nasce com ele, que é o colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Cada um é de uma forma em que você nasce, é seu temperamento. E ao longo da vida você acaba abafando ele porque você não consegue ser ele, devido à sua criação, a forma com que você foi educada, como você olhou a vida, né? Como você biologicamente como criança sentiu cada aspecto da sua vida, dentro da sua casa, na escola, na casa dos avós, no meio familiar, em todos os aspectos. E essa Paula, ela foi muito podada, muito criticada, não pode, não dá, não faz, é burra, né? Quantas vezes eu escutei isso na minha pequena criança, né? Na forma da criança, na adolescência ali, quando estava com seus 10, 11, 12 anos, que eu ia para a escola, eu não conseguia captar as matérias, eu não conseguia aprender, eu não conseguia tirar nota, eu me esforçava muito e as pessoas falavam que eu não estudava, você não estuda, você não se dedica. Então todo tempo, né? Você dizendo para você, eu faço, mas as pessoas estão dizendo que você não é isso, e eu fui acreditando nessa história. E assim, teve a história da Paula com os pais presentes, mas um sentimento de vazio, de inexistência, um sentimento que faltava algo. Eu vi a minha mãe ali saindo para trabalhar e voltava muito nervosa, agitada, que não tinha trazido dinheiro, que faltava isso, que não tinha dinheiro para pagar as contas. E eu fui entendendo, como criança, que dinheiro era difícil, que trabalhar era difícil, que ser mulher era difícil. E meu pai estava no processo dele, da dor dele, e tentando fazer o melhor dele. Então eu aliei a dor dessa mulher, dessa mãe, né? E que era uma pessoa muito nervosa, muito brava. Então, ao mesmo tempo que eu queria a atenção dela, eu não tinha. Por quê? Porque ela não estava disponível para mim, para minha irmã, porque ela precisava trabalhar, cuidar da casa. Não tem nada de errado. Eu só estou trazendo aqui uma história, uma realidade que passa na vida de todo mundo, né? E não foi diferente da minha. Muitas crianças com simples, né? Porque o olhar biológico da criança é muito simples. O pai sai para trabalhar, ela quer brincar com o pai, mas o pai precisa sair para trabalhar. E essa criança, ela se sente, ao olhar biológico dela, rejeitada, abandonada. Mas Paula, é a criança. É como a criança se sente no meio onde ela vive. Como foi a sua história? Como foi seu relacionamento com seus pais, na avó, na escola, com bullying, né? O bullying, ele
dificulta, né, paralisa muito. Como foi hoje, né, a gente fala, ninguém morreu por causa do bullying, né? Não é questão sobre isso, mas o que o bullying trouxe de marcas para a história de cada um de nós? O que aconteceu, né? Então, é aqui que eu quero trazer. A criança foi que sentiu tudo, e essa criança, ela sentiu e trouxe para a vida dela, para a infância dela, para a adolescência dela e para a vida adulta. E quando ela chega na vida adulta ou na adolescência mesmo, ela vai se sentindo incapaz, impotente, desvalorizada. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é: a Paula, ela veio com uma história e ela se sentiu não merecedora, ela não se sentiu boa o bastante, ela se sentia fraca. E ela veio a desenvolver dentro da história dela, do dia a dia dela, dores, enxaquecas, dores estomacais, problemas intestinais, problemas de dores cervicais, bruxismo. Por quê? Porque eu era uma menina que eu era muito intensa e o meu corpo gritava. Ele dizia para mim: Paula, escuta, estou dizendo, olha para sua dor de cabeça, olha para suas dores musculares, olha para suas dores de estômago. O que você não está conseguindo digerir? Que o seu estômago não está conseguindo produzir para poder triturar os alimentos. E aí eu fui crescendo, não sabia dessas informações, não tinha conhecimento de tudo isso. Chegou um determinado momento que eu fui estudar para me transformar, para buscar ajuda para essas dores, porque eu tomava medicação, passava e depois voltava. Então eu estava entendendo que eu só estava tampando um buraco. E chegou informações, a internet está aí, foi mostrando para nós o quanto é importante quando a gente usa ela com muito respeito. E eu fui buscar ajuda. Fui buscar ajuda espiritual, fui buscar ajuda de conhecimento, de entendimento sobre a vida, fui buscar ajuda médica e fui buscar ajudas terapêuticas, porque eu sempre gostei de terapias integrativas holísticas. E a medicina xamânica entrou na minha vida, as constelações entrou na minha vida e era uma terapia entrou na minha vida. Eu já estava casada, ali com dores profundas diárias de enxaqueca, que me impossibilitava de trabalhar. Eu acabei tendo dificuldade para engravidar pela negação do feminino, por eu olhar uma história minha, infantil, e entender que para mim era difícil ser mulher, e o corpo ele foi sinalizando. Consegui engravidar depois de uma jornada de 4 anos de tentativas, tomando remédios, tanto que é interessante quantas pessoas tomam medicação, injeções e engordam por conta do processo de inchar. Eu fui emagrecendo, porque dentro de mim eu queria sumir. Então, dentro da medicina germânica, a gente vai entendendo o porquê que eu estou engordando, o porquê que eu sou magra demais, o que a dor de cabeça ela quer me dizer, a dor cervical, as dores intestinais, as úlceras, o que é um intestino preso, o que é uma diabetes, uma pressão alta, o que é um problema renal, o que é um problema de infecção urinária, cistite, sinusite, dor de garganta. Então o nosso corpo está falando com nós todos os momentos. Numa tristeza profunda, o corpo está dizendo para nós todo momento: me escuta, para um pouquinho, me olhe, me escuta. E a gente no nosso dia a dia, a gente vai deixando isso para trás. Então, em 2020, quando tudo começou a acontecer, as pessoas precisaram se fechar por aquela situação. Eu já estava dentro de casa, muito mal, com muitas dores, e eu fui estudar aromaterapia. A aromaterapia chegou na minha vida e eu fui estudar meu primeiro curso, terminei meu primeiro, fui para o segundo e nada estava bom, nada estava suficiente, sempre faltava algo e eu achava que eram os cursos que não era bom. Na verdade, era um vazio dentro de mim de não saber quem era eu, o que estava acontecendo comigo, quais eram os meus sonhos, o que eu queria fazer. Eu só queria curar a minha enxaqueca, eu só queria curar as minhas dores, porque eu não podia mais comer nada. Eu comecei a desenvolver e descobri a doença celíaca, né? Então eu não podia comer glúten, não podia comer leite, não podia comer açúcar, não podia comer nada, até a água me inchava. Ao ponto dessa minha dor ser tão forte. E da alma, a dor da alma, porque quando já está no corpo físico, a alma, ela já está adoecida.
ela precisa ser vista, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser acolhida. Então eu fui estudar, fui fazendo cursos e fui entendendo dentro dos cursos que o problema não era os cursos, era eu não olhar para mim, era eu não me reconhecer como uma mulher. Então eu fui entender que eu estava com baixa autoestima, com falta de amor próprio. Eu tinha medo do julgamento, da crítica, não dos outros, da minha, porque tudo que eu fazia não era perfeito. Eu era muito perfeccionista. Tudo que eu fazia não estava bom, porque a Paula não era boa lá na escola, não tirava nota. Então por que a Paula vai conseguir dar aula para alguém? A Paula nem fez faculdade porque não se sentiu capaz de fazer a faculdade. Eu pus a culpa no meu pai, que o meu pai... A gente precisa culpar alguém, né? É a criança ferida, ela entra no vitimismo. Então eu culpei papai, porque era mais fácil culpar alguém, tirar minha dor, né? Peso maior, então eu vou culpar alguém. Então eu não fiz faculdade porque eu não me sentia capacitada. Eu não me sentia boa o suficiente, porque eu vou fazer o quê numa faculdade se eu não aprendo, se eu não tiro nota? Então eu acreditei em tudo que eu vivi, em tudo que eu vivi da minha história, desde o período do processo da gestação. E eu fui entendendo isso quando chegou nas constelações sistêmicas, que é um tratamento muito profundo e que eu uni a aromaterapia. Então a aromaterapia entrou na minha vida, eu fui estudar os óleos essenciais nas questões emocionais, mentais, energéticas e vibracionais. Como os óleos essenciais podiam trabalhar nos traumas, nos medos, nas inseguranças, nas dificuldades de se permitir limpar a vida. Aonde que os óleos essenciais podiam ajudar? E assim fui me aprofundando. Chegou a medicina germânica, as leis biológicas, que eu fui entender como o corpo sinalizava, o que a enxaqueca estava querendo me dizer e todas as outras dores. E aí eu fui amadurecendo dentro de mim. Não foi de um dia para outro. Parece milagre quando a gente vê os posts, né, na internet. Cure a sua dor numa sessão. Descubra a sua ferida numa sessão. Você descobre a sua ferida numa sessão, você pode ter certeza. Com uma ótima terapeuta você escolhe. Você descobre, porém, a tua alma precisa de um tempo para assimilar. É individual, diferente para mim, diferente para você. Então, a minha alma precisou de um tempo porque eu fui mais resistente pela forma de eu ser. Eu sempre fui muito controladora e resistente. Eu era muito racional. Eu não era do sentir. Então, eu racionalizava tudo. Mas é verdadeiro? Isso serve? Isso é porque isso? Então, quando a gente fica muito no racional e querendo respostas, a gente sai da energia do campo, da energia vibracional, que o universo é energia, nós somos energias, e começamos a racionalizar. Então, fica mais pesado e mais desafiador, mas não impossível. Então, eu cheguei nessa minha trajetória de vida, olhando, os óleos essenciais me auxiliou, mas eu precisava de mais, porque eu sentia que era muito mais profunda a minha enxaqueca. E as constelações chegou em 2023, fazendo, vamos dizer, um furacão. É como se eu tivesse passado um furacão na minha vida. Quando ela entrou, eu comecei a constelar. Quando eu comecei a olhar para mim, perceber que quem comandava a minha vida era o meu inconsciente, eram minhas dores, eram os meus medos e as minhas inseguranças, que eu vivi em algum momento da vida. Quem acredita em vidas passadas, a gente traz essa energia. Quando eu vivi lá no útero da mamãe, quando eu vivi lá na minha infância, e eu trouxe lá para minha história, para minha adolescência, quando muitas vezes recebendo bullying, sendo criticada. Então o que eu quero trazer para vocês é que a nossa história molda quem somos. E se você está passando por um processo de dor físicas, de dores emocionais, de uma tristeza profunda, de um momento de vazio, de insegurança, medo de falar. Quem era Paula para falar aqui? Quem era Paula? Eu tremia, eu suava, eu não sabia. Era como se eu fosse falar, tudo se apagasse, desse branco. Porque ainda dentro de mim eu validava aquela Paula que um dia alguém falou que ela era. Mas eu não sou essa Paula. E eu estou provando isso para vocês aqui. Por isso que eu estou aqui. Aquela Paula despertou, olhou para dentro dela e viu a mulher incrível que ela é, capaz, merecedora. Tem dificuldade de aprendizado? Tem. Preciso repetir mais vezes? Tem. Mas isso não molda a Paula.
não molda a Paula. Então não é sobre as dificuldades da Paula. A Paula tem, mas ela olhou pelas dificuldades, desafios dela e transformou as dificuldades dela em oportunidades. É por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Eu quero que vocês transformem os seus desafios, os seus medos, as suas inseguranças em oportunidades, olhando para você, olhando para a sua história. Então, eu quero convidar vocês a conhecer o programa terapêutico que eu desenvolvi através desta mesa das constelações sistêmicas, através das cartas, esse material que foi codificado, recebido pela professora Fernanda Werner. Essa professora de 25 anos, ela tem em torno de 25 anos, 30 anos de profissão, uma psicóloga que estudou epigenética, estudou PNL, ela estudou tudo o que vocês imaginaram para trazer todo esse material, essa ferramenta, mostrando para nós o profundo quanto é a nossa história. Ela foi para a Alemanha estudar sistema gemelar, entender, dentro do sistema gemelar, como impacta a nossa vida. O sistema gemelar é uma gravidez de gêmeos que não é concebida e que esse embrião ele morre antes do processo de vir à vida, pequenas semanas, mas você vivenciou essa energia dentro do útero da mamãezinha com este irmão, com este embrião. Então, essa energia é muito forte. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente, porque tem que ser uma aula só para isso. Eu sou sistema gemelar e aí eu fui entender profundamente, além de tudo que eu já tinha passado, esse sentimento de vazio que dava uma tristeza profunda, um sentimento de abandono que eu não fui rejeitada. E por que tudo isso? Então, a gente vai entendendo dentro das constelações, através do processo que a gente começa, que essa mesa nos oferta, desde o período de pré-concepção, concepção, gestação, nascimento, primeiros anos de vida, infância, adolescência e vida adulta. Todas essas fases, e também para quem acredita, vidas passadas. Então, é uma ferramenta completa. E eu, dentro do programa terapêutico, eu trabalho quatro fases da sua vida. Desde o período de pré-concepção ao nascimento. E você vai entender a sua história, o que aconteceu, porque tudo aconteceu, como você se sentiu, sua mãe se sentiu. Como dentro do programa terapêutico a gente entende também, dentro do sistêmico, quando a gente está fora do nosso lugar, a gente adoece também. Então eu falo sempre para as meninas, olha, sabe aqueles programas de televisão que é americano, daquelas pessoas acumuladas, que acumulam tudo dentro de casa? E aí a gente olha e fala, isso é minha vida, é tudo que eu vivi, tá tudo aqui. E eu não consigo começar por onde eu começo. Então eu começo pela minha história. Eu começo pelo que tudo aconteceu lá no período de pré-concepção, como seus avós se sentiam, essa energia que já está no campo sistêmico de vocês, e vindo, e liberando. Então, 9 semanas agora comigo dentro do programa terapêutico para você entender a sua história. Mas, Paula, eu me curo. A cura está dentro de você. Eu te dou uma ferramenta. Estarei com você de mão dada nessas 9 semanas, te olhando para a sua história e mostrando para você o quanto você pode sair deste lugar de procrastinação, de medo e segurança, onde eu estava. E eu me permiti sair dele. Como? Eu disse sim. Como você conseguiu, Paulo? Eu quero trazer para vocês, quando eu escutei essa frase, foi muito importante. O professor me trouxe assim, esteja com pessoas que chegaram ao seu sonho. Se essa pessoa já passou do seu sonho, siga ela, esteja com ela, conversa com ela, seja aluna dela, ela vai te ensinar o caminho. Mas eu tinha uma dificuldade que a gente quer conversar com as outras pessoas que estão próximas de nós, amigos, irmãos, pai, mãe, marido, enfim. E essas pessoas também estão na dor, se elas não buscam ajuda. Então, quando você pede para ela que você tem um sonho, ela vai falar para você, não, toma cuidado, você vai gastar todo o seu dinheiro? Não, você vai perder, é difícil, não dá, a vida é pesada, trabalhar é difícil, fica nesse emprego, porque emprego está difícil arrumar. É porque é o que ela escutou, é o que ela vivenciou. São crenças limitantes.
de não merecimento. Trabalho, quem quer trabalhar vai trabalhar. Eu sempre falo para as meninas, eu não tenho dinheiro para pagar, para comprar. O que você pode fazer? O que você gosta de fazer? Paulo, eu gosto de fazer doce, bolo. Então faça. Mas eu tenho medo de vender. Medo de vender do quê? A gente precisa trabalhar isso. O que é medo de vender? De se expor. Olha quantas crenças. Quantas crenças. Eu vou oferecer um produto para uma pessoa que deve gostar muito de um brigadeiro, de um pão, de um bolo. Então, entenda sobre isso. Entenda sobre esse processo de merecimento. Você pode, só que o seu medo te paralisa e você não sabe que medo que é esse. E quando a gente não sabe o medo, o que me paralisa, qualquer coisa basta. Então eu fico no conforto, na dor mesmo. Eu consigo lidar com isso. Mas você é muito mais do que isso. É muito mais. Então venha entender que medo que é esse. O que ele está te causando. Dê nome para esse medo. E foi isso que eu fiz. Eu dei medo, eu entendi aonde que está esse medo. Está lá na infância? Está lá na gestação? Então vamos encarar? Ai, dói, Paula. Não, não é sobre dor. É sobre liberdade. É sobre posicionamento. Eu só estou aqui falando com vocês hoje porque eu comecei a me posicionar. Eu comecei a olhar para mim. Eu parei de lembrar que eu precisava fazer tudo para todo mundo. Que eu precisava ajudar todo mundo. Eu comecei a me ajudar. Mas, Paula, eu preciso... Mas por que você precisa? Porque você foi criada dessa forma. Precisa dividir tudo com todo mundo, precisa fazer tudo para todo mundo, precisa ser boazinha. Se não dividir, você é ruim, você é egoísta. Então você não é egoísta. Você apenas não está olhando para você. Então amor próprio, autoestima é olhar para você, cuidar de você, alimentar a sua alma, olhar o que está te doendo, o que está te ferindo. E aí sim, você vai ser forte para poder ajudar o próximo. Por isso que eu consegui estar aqui. Foi rápido? Não! Não é sobre rápido, é sobre vontade, é sobre querer sair do lugar, é querer saber que existe algo maior para mim. Se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo e você também consegue. Então eu precisei aprender um monte de coisa, eu precisei aprender sobre começar, ser principiante, começar do zero. Começar a olhar para o meu medo, que eu descobri o nome, que era falta de merecimento, julgamento, medo do julgamento, da crítica, mais minha do que o outro. Porque como a falta de merecimento era muito grande, eu tinha um sentimento de que não era bom o suficiente, que vinha os gatilhos da infância, eu preciso olhar toda hora para mim. Foi passado, você não precisa mais viver disso. Não precisa mais. Agora você pode olhar para você. Para isso, eu precisei estar num profundo despertar com profissionais que me auxiliaram. Por isso que eu estou aqui hoje, convidando vocês mais uma vez para o programa terapêutico, para que vocês possam olhar a história de vocês e ressignificar. Então, hoje, a minha transformação, ela se deu quando eu me permiti dizer sim para mim. Quando um professor disse assim, Paula, você tem disposição e você tem capacidade. Isso é fato, mas você não tem permissão. Eu falei, o que é isso? Você não disse sim para você. Mas eu não consigo entender. O estado de permissão é quando você fala não para o outro e diz sim para você. Só que você tem medo de dizer não para o outro. Com medo que ele vai te abandonar, te esquecer, te criticar, te julgar. Então você precisa doar muito. Doar muito. Porque também se você doar muito, você não vai ter tempo para olhar para você, para suas feridas. Então é sobre isso. Então convido você, mais uma vez, a estar comigo. As aulas começam dia 7 de junho. Então eu vou pedir para você me mandar uma mensagem. Que eu vou mandar todo o material para você em PDF, explicando. Paula, mas as constelações é para mim? Esse programa vai me ajudar? Vai te ajudar. E você vai fazer o seu movimento. Eu vou fazer o meu movimento, te auxiliando nesse despertar.
Você precisa dizer sim apenas para você começar. Não aguento mais estar nesse lugar, sufoca. Eu preciso respirar. Entenda que existe um processo, a alma, ela precisa de um tempo do despertar, como eu disse anteriormente para você. Você só precisa querer e reconhecer o que está te paralisando diante da vida. Combinado? Espero que tenha feito sentido para você. Se você esteve aqui comigo até agora, me manda uma mensagem: Paulo, eu quero conhecer o programa terapêutico. Eu quero entender se ele é para mim, se ele vai funcionar para mim, se ele vai me fazer compreender. Eu vou te orientar, vou te trazer consciência. E a sua alma, ela vai dizer para você, com certeza, ali dentro tem a resposta, tá bom? Fico aguardando a sua mensagem. Muita gratidão por estar comigo até aqui. Se você quer me conhecer um pouquinho mais, vai no link da bio lá no meu site. Tem sobre as minhas formações, todo o meu histórico, sobre a minha história, que eu conto um pouquinho mais sobre a aromaterapia, sobre o método Werner, sobre as constelações na minha vida. Tem um grupo VIP sistêmico que é gratuito, onde eu envio as aulas gratuitas, né? Sempre cada 2 meses, mês, enfim, eu sempre faço aulas gratuitas pelo Zoom e envio o link lá, mando alguma informação, alguns insights que eu tenho para poder trazer consciência para vocês. Às vezes uma única palavra nos faz sair do nosso lugar de dor. É sobre isso. E lá tem também sobre explicação sobre o programa terapêutico. Tá tudo ali, explicadinho. Fica à vontade, vai lá, leia, e se tiver qualquer dúvida, pode me chamar que eu terei o prazer em orientá-la sobre todo o processo, tá bom? A turma do programa terapêutico, ela é reduzida, por quê? Porque eu faço as constelações em grupo, é um grupo pequeno, porém eu dou suporte no individual, então eu estou sempre em contato com você por mensagem, trazendo consciência, como que você está. Paula, eu não estou bem, o que aconteceu? Isso. Vamos trazer consciência? Por que você está pensando assim? O que isso te afetou? Por que você está pensando assim? E aí a pessoa consegue respirar, sair daquele lugar, daquele momento que ela fica pensando e não consegue executar e seguir para a vida. Um beijo grande no coração de vocês. Gratidão por estarem comigo. Até a próxima live, que vai ser segunda-feira.